Voltamos com mais um episódio do Winscast, que é o nosso podcast de eletroestimulação muscular de corpo inteiro. E hoje eu tô animado, porque hoje eu tô recebendo aqui uma dupla que, gente, é metade do PIB brasileiro, de personal trainer que ganha muito dinheiro com eletroestimulação. A gente já teve os episódios mostrando os fisioterapeutas, eu tenho o prazer de convidar, de ter essas pessoas aqui para mostrar para vocês que são profissionais pensando, será que eu uso eletroestimulação? Não é bom, não é bom? Gente, vocês vão ver, metade do PIB brasileiro está nessa mesa hoje. Acompanha aí. Então recebam aqui professora Regina Stephanie. Muito obrigada pelo convite, Jeff. E Henrique, muito obrado professor pela Henrique oportunidade. Dealtri. Dealtri. Meu, sai muito chique seu nome. Eu demorei para aprender a falar seu nome. Família inglesa. É isso aí. Olha. E aí, metade do PIB brasileiro tá aqui? Recebo, com certeza. Em nome de Jesus, vamos profetizar? Com certeza. Vamos profetizar? É isso aí. É isso aí. Gente, os dois, né, são profissionais aí que vêm há muito tempo trabalhando com a eletroestimulação muscular de corpo inteiro, têm uma experiência gigante em diferentes cenários de atendimento a clientes, atendimento a alunos, e eles vão contar um pouco aqui para vocês sobre como eles fizeram, como que foi a trajetória deles, os resultados, como que eles ganham tanto dinheiro. Então é isso que vocês querem saber? É isso que eu vou perguntar, porque eu tô aqui para polêmica. Se não tiver polêmica, eu não saio de casa. É isso aí. E eu vou fazer perguntas que vocês não fazem ideia, hein? Ai, ai, Estão prontos para responder? Ai. Com maior sinceridade. Vamos. Então vamos lá. Eu quero primeiro que vocês se apresentem, contem pro pessoal, né? Como que foi a trajetória de vocês até chegar aqui. Vamos começar com as mulheres primeiro? As moças. Henrique. Meu nome é Regina Stephanie, né? Sou formada desde 2020. Comecei como estagiária na Unspro, mas antes eu estagiei na Companhia Atlética por um professor que veio de lá e me apresentou a eletroestimulação. E foi muito interessante porque eu comecei como estagiária numa função que não era nada minha, que era contadora de estoque. E eu comecei a contar os equipamentos, conhecer. Eu acho que eu comecei da maneira certa, porque eu conheci primeiro o produto, vi como que ele funcionava por dentro, e depois eu fui pôr em prática, que eram as aulas, né? Aí eu me apaixonei, porque eu via, né, os professores que estavam lá fazendo tanta coisa com pessoas que era para reabilitação, pessoas que tinham próteses e estavam saindo andando de lá. Então eu me apaixonei de verdade, me aprofundei, estudei e já são 6 anos aí nessa vida de eletroestimulação. Depois a gente vai falar da skin empresária, né? Com certeza. A gente tem que falar da skin empresária, né? E hoje eu sou investidora. Ô, louco, E hoje eu meu. sou investidora. Esse podcast não é só de eletroestimulação. Se você tá pensando que a gente vai falar só de eletroestimulação aqui, você tá muito enganado. A eletroestimulação é uma camada, porque são muitas camadas. Sim. Henrique, conta aí um pouquinho de você pra gente. Bom, eu me formei em 2012 pela USP. Comecei a trabalhar com... Você é nerdão, é? Tem que estudar, né? É. Tem que se envolver diretamente aí na atividade da educação física. E comecei a trabalhar como professor de musculação, trabalhei até 2017. E aí eu conheci a eletroestimulação também por meio de um professor. E eu tinha a opção de investir no aparelho ou trabalhar para alguém. E aí foi quando eu arrisquei, investi. Hoje eu tenho 2 aparelhos e tô aí trabalhando diariamente. Ganhando seus 500 mil reais no mês. É a meta, vamos É a pra meta. cima, vamos chegar. Gosto assim, gosto assim. É isso. Gente, antes pra gente começar, eu sei que quando a gente começa a ter contato com a eletroestimulação, né, vocês estão contando aí que foi por meio de professores, né, do lugar que você trabalhava, e você por meio de um professor. E quando a gente tem esse contato, que no caso de vocês foi um contato positivo, muito bom, né, um contato inicial positivo, mas a gente tem muitas pessoas ali em volta que falam muito mal, que criticam muito. Isso aconteceu com vocês? E se aconteceu, como que foi que vocês desviaram disso? Como que vocês saíram disso para que vocês pudessem, vou entrar nisso, vou progredir, vou estudar e vou focar minha carreira nisso? Bom, eu iniciei
sendo uma dessas pessoas que criticava, Você falava né? mal, né, Gina? Não é que eu falava mal, eu não acreditava. De verdade, eu Ah. comecei a trabalhar no lugar que eu precisava, primeiramente, e tantos relatos que eu via acontecendo, eu falei, eu vou testar em mim, mesmo eu não sabendo muita coisa sobre, mas de exercício eu sempre entendia muito bem. E eu comecei a treinar com a eletroestimulação, algo bem específico, e eu vi um resultado muito rápido. E isso foi de verdade, principalmente no tatame, né? Onde eu sou lutadora, sempre fui lutadora a vida inteira. E eu vi um resultado incrível que os meus companheiros de treino estavam falando, nossa, o que está acontecendo? Que água que você está tomando? É sempre assim, né? Exato. Qual que é a água que você está tomando? Água ou Eu falei, suco? água Água é ou suco, mas Nossa, não, eu querida. falei, gente, eu tô treinando com uma tecnologia que eu tô começando a entender e aprender. E nisso, quando eu fui me aprofundando, muitas pessoas falando, mas isso não funciona, isso é só um choquinho, é só reabilitação. Eu falei, não, mas não é possível não funcionar, gente. Tem uma ciência, tem algo por trás. E foi a ciência, algo por trás, que eu falei, não, deixa eu ver na prática também, né? Não adianta só ter a literatura ali, deixa eu pôr na prática. E quando eu testei em mim, eu vi o resultado, eu falei, nossa, é diferente mesmo. Então, não deixei me abater muito com esses comentários ruins, né? Sempre tentei argumentar da melhor forma, levando sempre para a prática. Nunca fui tão boa em dialogar a teoria, mas eu mostrava com a prática o quanto a eletroestimulação mudava vidas. Perfeito. E você, Henrique? Chegou a Olha, ter esses... Tive, ainda tenho. Ainda tem, né? Ainda tenho, Agora, tenho. ainda mais se expondo na rede social, deve ter bastante, né? Tenho amigos que, da minha época de musculação, que ainda não mudaram a chave. Mesmo vendo o seu Mesmo resultado. vendo. E estão lá ainda na sala de musculação e tá tudo bem. Escolhas, né? São Tá tudo escolhas. Eu comecei trabalhando com uma mala muito grande, então eu era visto na academia, porque eu levava na academia, e eu tinha esse diferencial, na época era eu e mais um professor que tínhamos, eu era visto como o homem do choque, eu era um deboche. E, não, tá tudo bem. Fui levando, fui prospectando alunos e entregava resultado. Tanto que eu tenho alunos de 6, 7, 8 anos que já faziam daquela época e fazem até hoje. Então, eu consegui fidelizar cliente e consegui, assim, a maior parte dos meus clientes são de indicação. Então, a pessoa faz, vê o resultado nela, indica para o amigo, indica para o familiar, e assim eu fui construindo minha rede de clientes. Uma pergunta legal para os dois. Um personal trainer que já tem seus alunos, já tem sua cartela de alunos ali. Investir num equipamento de eletroestimulação, na verdade não é investir. Comprar um equipamento de eletroestimulação é um custo ou é um investimento? É um investimento. Com certeza. Você sempre teve essa visão, Gina? Não. Não, e eu era uma que eu trabalhava com eletroestimulação, mas eu não pensava em comprar. Não pensava, e teve um professor, amigo meu, que falou, nossa, mas por que você não investe? Ah, mas eu não quero ir muito para esse lado, o trabalho tá ótimo, mas não. Aí teve um dia que eu falei, não, preciso ganhar mais dinheiro. Olha as palavrinhas mágicas aparecendo aí, hein, gente? Fica ligado, hein? Preciso ganhar mais dinheiro. E como que eu vou ganhar mais dinheiro? Aí eu falei, não, eu acho que tá na hora de investir. Aí eu investi. Então, é um custo-benefício. Depois eu vou perguntar do retorno, tá? Responde primeiro. Não, total investimento. Tanto que você tem dois, né? Senão... A minha primeira máquina, eu fiz o retorno em 8 meses, claro. Eu trabalhei domingo a domingo, e isso é uma outra coisa que precisa mudar a chave também. A pessoa que quer ser empreendedora, ela vai ter que colocar o time em campo e fazer acontecer. É trabalho. De onde veio essa visão de vocês? Na verdade, a virada de chave para a Gina, mais ou menos, foi o que ela falou, né? De preciso de mais dinheiro, mas essa virada de chave, porque assim, vamos pensar no cenário comum do personal trainer, né, o profissional de educação física. Ele se forma, faz ali uma pós-graduação, faz ali alguma especialização, ou já tem uma área que ele gosta muito, né, ou da academia, musculação, ou luta, e etc. Ah, vou atender meus alunos personal, vou trabalhar num lugar ali com salário fixo, ele já tem mais ou menos alguma coisa, né,
E assim como fisioterapeuta, a gente também tem uma formação muito tecnicista, né? Pô, eu preciso aprender a melhorar a saúde do meu aluno, eu preciso melhorar a saúde do meu paciente. Então a gente foca muito nisso, a gente não desenvolve o lado do empreendedorismo nas nossas formações tradicionais. E aí algumas pessoas vão indo para caminhos do empreendedorismo por necessidade, ou porque pessoas que já têm uma família ou um contexto de empreendedor já têm a cabeça assim, ou por um contexto de necessidade. Pô, preciso ganhar dinheiro, preciso disso, 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 e tô vendo aqui uma oportunidade. Quando foi que vocês perceberam essa virada de chave de parar de pensar só como um personal trainer que atende o aluno, que dá aula, que dá treino para aluno, e começaram a pensar que isso era um modelo de negócio para vocês subirem, crescerem? Eu vi esse modelo de negócio quando começaram a aparecer clientes 40 a mais e precisavam de emagrecimento rápido. E só o fight, que eu sou especialidade, que eu dou aula de fight, não estava sendo suficiente. E ninguém queria treinar 1 hora a mais. Uma pessoa 40 a mais ali. Não tem pique, correria, tem família, filhos, leva para a escola, tem que trabalhar. A mãe acaba sendo tudo ali, né? E eu ofereço 1 hora, 45 minutos de aula, não dava. Então, foi a necessidade de colocar a eletroestimulação para trazer esse benefício mais rápido para os meus clientes. Ou seja, você viu uma demanda. Sim, sim. Essa demanda tinha um problema e Uhum. você olhou e falou, nossa, eu consigo resolver esse problema. Por qual ferramenta? Como que eu vou conseguir resolver esse problema? Aí você... Eletro. Tem que entrar com eletro. Não tinha outra coisa. Se eu quisesse otimizar o tempo e não perder o aluno porque ele não ia querer mais ficar 1 hora, já tem muitas mulheres procuram porque não tem mais aquela vontade de treinar. E elas estão procurando por se sentir bem, saudáveis, bem fisicamente. Então, vou te entregar um resultado rápido em pouco tempo. Perfeito. E você, qual que foi essa... Eu vejo como a gente tem na mão um produto e um serviço que vai atender diversas necessidades das pessoas. A questão do tempo, as pessoas 40 mais, com família, com filhos, trabalho exaustivo, não tem tempo para ir à academia. Então, isso é uma dor muito grande das pessoas. A questão da variabilidade das correntes, então você poder tirar dor de uma pessoa, aumentar a massa muscular, que às vezes, a maioria dos casos não é só aumentar a massa muscular, tem muita dor envolvida por trás. A questão da autoestima, da mulher de querer emagrecer, para, quem sabe, restaurar um casamento. Olha que ele já vai numas camadas, É muito mais do que mudança de composição corporal. Então... É muito mais. E a galera não consegue. Muita gente fica presa nisso, né? Eu vou entregar mais massa muscular, mas tem muita. Não é isso. É isso. Tem muito. É isso. E aparece bastante gente com ansiedade. Tá aparecendo para você bastante? Totalmente. A maioria tem. Ou faz uso de medicação. E a endorfina, a eletro, qualquer exercício físico já traz. Mas com a eletroestimulação, traz uma endorfina tão grande para aquela pessoa que já sai bem. Eu acho que a virada assim, de chave é você entender que você precisa se conectar com a pessoa, na parte emocional. E aí você tem... Cara, venda emocional. Eu tento ensinar isso para os meus alunos, para os físios, meus mentorados, até para os clientes da WinSpro, que eu quero comprar o equipamento, eu quero captar cliente. Eu falei, beleza, você precisa saber muito bem do que você está entregando, mas você tem que saber se vender. É isso. Se você não souber se vender... Cara, você vai ter uma puta de uma Ferrari ali que vai ficar na garagem. Ou você vai andar dentro do condomínio a 20 por hora com a Ferrari. Tanto que você vai em academia, as pessoas ainda estão discutindo, o que gera mais ativação muscular? É o agachamento, é o exercício 4 apoio? Essas discussões eu já não consigo mais ficar perto. Né? O negócio para mim é quebrar a objeção, entender mais sobre as pessoas, o que conecta mais. É isso, é venda e conexão. Perfeito. Você fez formação disso? Não. Você aprendeu como? Na prática. Na raça. Na prática mesmo. Entendendo, errando, tentando melhorar. E assim a gente vai crescendo. Gina, a Gina hoje, gente, só para vocês entenderem, ela é nossa gerente lá do nosso estúdio da WinSpro.
E ela hoje está responsável pelos treinamentos, né? Então, eu ali ajudo. No início eu fazia alguns treinamentos também mais voltados para físio, e a Gina hoje está assumindo bem essa parte de treinamento, né? E ela tem contato hoje com profissionais do Brasil inteiro que compram o nosso equipamento, e tanto no presencial quanto no online, né? Você dá o treinamento ali inicial, a capacitação inicial para as pessoas quando elas compram o equipamento. O que você observa que esses profissionais, quando compram o equipamento, chegam para você em relação a entender ou não da corrente elétrica que ele vai aplicar nas pessoas? Nossa, essa pergunta aí é a que mais acontece. Tudo fora do roteiro, né? Não, é tudo que acontece. A gente tinha um roteirinho, mas eu tô fazendo as perguntas tudo fora do roteiro. Não, mas acontece mesmo, porque tem clientes que não entendem de eletroestimulação, viu um benefício ali, um Acharam lucro, legal, acharam viram legal, um lucro que realmente dá, e muitos querem resolver essa questão de dores, cuidar das pessoas, que é o primordial, mas eles falam, como é que eu posso falar? Eles não conseguem compreender de primeiro momento diferenciação de correntes, né? Isso tá faltando um pouquinho esse estudo, essa profundidade aí de entender a teoria do que é uma corrente contínua, né? Qual que é uma frequência, que frequência utilizar, qual é o melhor tempo, porque ainda tem muita gente presa em alguns tempos on, que a gente fala que é o tempo de contração e um tempo off, por conta da literatura lá atrás. Então, eles acabam esquecendo de melhor que eles têm, que é a prática, e ficam muito presos na eletro. A eletro ali é um complemento para ele, claro que ele tem que estudar, mas ele não precisa fazer nada além do que ele já faz para melhorar um paciente ou um cliente. Mas está faltando isso, é uma dificuldade muito grande que alguns profissionais têm de entender diferenciação de correntes. Perfeito. Eu vejo que, assim, a pessoa, ela investe, e não é só investir e entregar o aparelho para a pessoa. Ela tem que se envolver, então ter o conhecimento técnico vai ser essencial para que até que ele consiga conectar com pessoas ou fazer a contratação de colaboradores com mais qualidade. Então, ter o conhecimento técnico vai ser extremamente importante também para a pessoa que gerencia o negócio. A gente fez ano passado a primeira edição do Evolution Pro. Inclusive, a Gina participa comigo, ela me ajuda com a parte do curso também. E é uma formação que a gente pensou assim, eu e a Gina montamos tudo junto, assim, sabe? O que a gente vê de dificuldade das pessoas para a gente colocar na formação, né? Quer falar? Não, tá tudo certo. Aí a gente montou e o Henrique participou. Quando eu vi o Henrique, vou contar uma coisa que você não sabe disso, hein? Vai saber agora. Vamos lá. Quando eu vi o Henrique, eu falei, cara, esse cara já tem trocentos anos de eletro, já tem equipamento e faz tudo. O que esse cara vai ficar? Será que esse cara vai fazer aqui? Ele já entende tudo, já manja, já dá um monte de treino e tudo e tal. E o Henrique, durante a imersão, ele fez muitas contribuições muito legais, assim, sabe? Não só da parte técnica, mas também da parte de negócio, né? Os moleques tudo lá fala de você, né? O Henrique, não, eu tenho que olhar o Instagram do Henrique, porque o Henrique, não, o Henrique. Aí, o que acontece? O que eu queria entender de você, Henrique? Você participou lá da formação. O que você viu que a gente trouxe, baseado nessa percepção no curso, que você ainda não fazia, ou você tinha uma visão diferente em relação a parâmetros, em relação a como usar ali o potencial do equipamento para eletro? Não, eu acho que essa reciclagem, a pessoa que já tem experiência, é extremamente importante, porque você sempre vai tirar alguma coisa de bom para você. Eu, por exemplo, eu não conhecia o protocolo do lipedema, então no dia seguinte eu já comecei a usar. Aí ele me mostrou, eu vi lá o resultado, eu adoro o resultado. É isso, os protocolos de condicionamento também, não tinha conhecimento. Então a gente sempre tem espaço para se aprimorar. Não dá para ficar por mais que você tenha o aparelho há mais tempo, você tem que se reciclar. Tem que estar sempre estudando. Legal. Quero falar com eles agora sobre demanda. Pô, sou um personal trainer, comprei o equipamento aqui. Como que eu acho aluno? Como eu capto aluno?
eu preciso de aluno para pagar o equipamento e ter meu lucro. E aí, Gina, o que você me fala, minha mentora? Dá uma mentoria. Gente, olha, de primeiro eu tinha alguns alunos, não nego, né? Mas assim, era meia dúzia. E meia dúzia, vamos falar que ainda não dá para pagar uma parcela de um equipamento, dependendo de como vai ser. Eu falei, eu tenho que botar as caras no Instagram, e era alguém que eu não colocava, eu tenho vergonha, não... Assim, conversar eu me expresso muito bem, mas coloca uma câmera na frente, muda tudo. E eu tô mudando essas coisas, o Jefferson ainda tá me ajudando nisso, ainda tem que mudar muito. Mas eu comecei a fazer vídeos do meu dia, né? Eu fiz 2 vídeos muito legais de como eu chego na casa do cliente, como eu atendo, como eu preparo, como a minha aula voltada para o público feminino, no que elas querem, e impulsionei. E a partir daquele momento que impulsionei, cliente começou a aparecer, perguntar o que era, aí eu comecei a atender, aqueles clientes falaram muito bem do meu atendimento, começaram a falar para outros. Então, assim, só para vocês terem ideia, tem um condomínio específico que eu quase dou aula pro prédio inteiro Ai, ali. que maravilha. Não Parabéns. precisa Ô, ficar Glória. Preciso. deslocando, não gasta Nossa, gasolina. maravilhoso. Nossa, numa segunda-feira é 7 alunos no mesmo condomínio. Louco, Assim, é Graças um a atrás Deus. do outro. E é muito legal, porque todos se conversam, todos falam, olha, lá vem a carrasca. Aquele apelido famoso que a gente tem, né? Sim. Vem a carrasca. Então, assim, a confiança, né? Você já criou uma comunidade dentro do condomínio. Já criei, Isso é e a maravilhoso. confiança. E isso é o mais gostoso, é o mais gratificante, que eu fico feliz, sabe? Não é, às vezes nem é pelo dinheiro, mas, poxa, só de saber que eu consegui a confiança praticamente de um prédio, eu falei, olha que responsabilidade. Você é valorizada lá por eles, né? Sim, Muito legal. sim. Eu tenho uma cliente, chama Dona Eliana, ela tem 80 anos. Ela Você sabe que pra mim seus stories é Netflix, né? Eu fico lá nos stories do Henrique acompanhando e reagindo lá nos negocinhos tudo, assim, ó. eu aprendo muito com ela, ela é maravilhosa, assim. Uma coisa que funciona muito bem é gravar vídeo da pessoa falando da própria evolução, né? Isso é um depoimento que traz conversão. Ela postou falando que ela melhorou o equilíbrio dela, que não precisava mais segurar nas Olha que escadas. legal. Ela foi no jogo do Palmeiras, lá Olha na que final da legal. Libertadores, depois subiu o morro, subiu 4.000 metros. Para uma senhora de 80 anos, cara, é uma vitória. E ela inspira muitas pessoas. Então, eu fico muito orgulhoso disso. Não, e ela fala assim, mas você tem um carinho comigo que faz eu continuar e querer melhorar a cada dia mais. Então, é muito mais do que só o dinheiro. É aquela questão de se conectar e ajudar a pessoa a chegar na sua melhor versão. Mas eu vou fazer o advogado do diabo. Eu quero que eu sou personal, comprei o equipamento, quero captar aluno para pagar o equipamento e ganhar dinheiro. O que eu faço, Henrique? Você pode criar um sistema de indicação com o próprio aluno. Então, por exemplo, o aluno me indica uma pessoa, você dá um brinde para ele. Faz um sistema. 2 alunos, 2 brindes. 3 alunos, 3 brindes. Questão de fazer planos. Além do plano mensal, Isso. semestral, trimestral. Cara, eu falo muito isso com a galera. isso Monte tem que ter. plano. Eu falei, a gente voltou, tava a gente falando. falou esses dias disso. Eu falei, monta plano. Não venda aula avulsa, que isso não te dá nenhuma estabilidade. Então, trabalhar com planos, usar o marketing digital não tem jeito. Isso a pessoa gostando ou não gostando, vai ter que vencer a objeção e melhorar, começar. E aí você vai melhorando aos poucos. Mas tem que colocar as caras para jogo. Você tem planejamento de conteúdo? Eu tenho uma equipe bem. que faz, a gente discute os conteúdos e aí faz a postagem, também faço anúncio na internet. Eu já apareceu seu anúncio para mim. Você faz... mas uma coisa que é muito legal, que eu acho que é um diferencial do seu trabalho, até do marketing digital, são os stories, cara. Aí Seus comigo mesmo. Aí é muito legal. É mais fácil, né, Henrique? É mais fácil. Eu vejo ele atendendo, eu adoro idoso, né? Viu? Idoso, já tô assim, ó, eu quero. E aí eu vejo ele postando todo dia, os pacientes fazendo. E tem uma coisa que você tá postando, não sei o quanto disso tá te dando retorno, mas ao meu ver, para mim é sacada de gênio.
É quando você posta as As balanças, as avaliações. as avaliações dos pesos na mesma foto, você Sim. coloca lá O antes 3 e depois, meses, sim. gente, aquilo e a pessoa de fundo fazendo a atividade física. Eu falei, nossa, que cara gênio. E é uma coisa assim, isso eu faço também. Por exemplo, no plano trimestral, é uma avaliação por mês, e a gente vai comparando. E, cara, você vê como a pessoa melhora, e isso é você entregar resultado. Você tem que entregar resultado. O mínimo de resultado que seja, no primeiro mês, você vai ter que mostrar. E quanto mais você mostrar, mais você vai fidelizar. É Sensacional. É. Chegou um cliente com equipamento, tá lá atendendo os alunos dele, tá lá e etc. O que esse cara, se ele fizer, ele vai dar um tiro no pé dele? O que esse cara fizer, ele vai, não vai pra frente. A trazer uma péssima experiência para o cliente e um pós-treino muito dolorido. Ele vai dar um tiro no pé dele, vai perder cliente, aquele cliente vai falar para o outro. Então, assim, essa primeira impressão é tudo, principalmente trabalhando com eletroestimulação. Acho que ele dá um tiro no pé. Esse cara, o que acontece? Esse cara, essa semana, né, eu fui fazer uma visita de um cliente, e aí é um instituto de performance, né, que tinha físio, tem um educador físico, faz um trabalho bem bacana, bem legal. E aí, ela me falou assim, eu levei lá o equipamento para ela experimentar, a Ellen foi até junto comigo, ela falou assim pra gente, eu tenho um aluno que chegou aqui, todo travado, morrendo de dor, teve que tomar analgésico, sei lá. Aí eu, nossa, tipo, uma experiência muito ruim, né? Aí eu, né, não pergunto, não entrei em detalhes, mas eu já sei o perfil, né? Que é aquele profissional que quer mostrar para o aluno que vai fazer uma aula experimental, que aquilo ali funciona muito e que ele vai ficar muito dolorido e tudo. E aí, esse aluno falou para essa profissional que eu atendi, né? Ela falou, não, ele aumentou bastante para eu sentir que funciona. Aí eu fiz, né? Não consigo disfarçar, gente. Aí eu falei, ele fez merda. Isso não existe. Não mesmo. Isso não existe. Então, isso que você falou, para mim, também é uma das coisas. Cara, você quer ver uma pessoa afundar tendo uma Ferrari, é você ultrapassar o limite. Não respeitar o limite de um aluno, Exatamente. de um paciente, né? Eu falo também isso para os filhos. O grande problema é que aí o professor não tá passando o treino pro aluno, tá passando o treino pro ego dele. É o ego, né? Eu já fiz isso, tá? Nossa! Eu já fiz isso. Nossa. Chegou um fisioterapeuta lá, topetudo. Agora eu vou falar. Me cansei. Topetudo. Eu conheço ele, né? Tenho intimidade ali pra falar. Isso daí não funciona. Eu falei, claro que funciona, vamos lá. Aí ele, tá fraco. Não, pode aumentar, eu aguento. Esse cara depois teve que tomar Profenid. Esse cara teve que tomar. Aí eu fiquei com dor na consciência, não dormia. Aí ficou tudo bem, né? Só que qual que é a questão disso, né? Eu sou o profissional. Eu que sei. Exato. Eu sei o que, entendeu? Eu não deveria. Foi pro meu ego o treino. Eu não deveria ter entrado na onda do cara, porque eu sei o resultado que aquilo vai gerar ali no meu aluno, no meu paciente, no meu cliente. O controle da experiência é você que gerencia. Com certeza. Vocês acham que é muito abstrato ou é muito na cabeça de um personal trainer que está querendo começar a pensar na eletro quando você fala um negócio desse? Controle da experiência? Eu acho que às vezes a pessoa não tem essa noção. Mas eu acho que essa pessoa ainda não tem noção porque, geralmente, é um professor que não treina com eletroestimulação. Porque se ele treinasse, ele sentiria o pós-treino do aluno dele. Eu acho isso, mas a questão mesmo de maturidade. De Também. pensar no ser humano, no próximo. Na experiência que ele vai proporcionar para o próximo. E sendo uma experiência ruim, isso vai se propagar muito mais rápido que uma experiência... Vai repercutir para ele de um jeito muito ruim, né? Exato. Em vários aspectos, em vários cenários. Sabe o que eu gosto muito quando eu vou dar uma aula experimental? Eu adoro gente que vem com dor, principalmente nas costas. Nossa, eu me sinto até expert em falar isso, porque quando eu falo, nossa, eu sinto muita dor na lombar, nas costas.
hoje você sai. Não vai sair curada, lógico, porque isso aí é um processo e ninguém pode falar. Mas ela já vem com um rosto triste, faz a aula, tá sentindo dor nos movimentos, mas sai com aqueles... Acender um sorriso um que você tira da sorriso. pessoa, não posso... E eu falo, nossa, gente. Ela fala, nossa, que gostoso, é isso que eu quero pra minha vida. E Grava acontece. a Eu não sessão. consigo, gente, eu É. preciso Faz fazer a isso. pessoa falar, olha, como é que você chegou, como é que você Esse tá ano eu vou saindo. começar a fazer isso. Postar no Instagram. Grava, Ó, gente. gente, o fala um registro pouco do de seu mim aí. trabalho. Ué, é isso. Eu tive um aluno assim agora, ele chegou travado, todo torto mesmo. E ele saiu e falou, eu tô 80% melhor. Cara, Eu vi e dá, esse dá, vídeo. dá Eu vi essa uma história. satisfação Dá mesmo. de você ter energia. Pô, às vezes você pensa, por que eu acordo 4 horas da manhã todo dia para começar a dar aula às 6? E aí você tem uma experiência dessa, você sai com mais energia para continuar. É uma jornada de vitória isso para mim. Quando você comprou seu primeiro equipamento, você teve medo? Tive medo. Medo de quê? De não dar. O pensamento que eu tinha. Bom, se não der certo, eu vou ter uma máquina para eu treinar. Ok. Tá bom, Se né? nada der certo, pelo menos eu vou treinar. Gostei, Eu vou um treinar. pensamento bem positivo. Eu gostei disso. Eu Tá gostei. sendo muito realista. Mas vai com medo mesmo. É fazer acontecer, colocar energia e. Porque assim, Às vezes eu vejo que as pessoas, quando a gente fala isso, porque eu gosto de falar isso que você tá falando também, as pessoas ficam, é papo de coach. Não é, vai com medo mesmo. Eu tinha conhecimento técnico, tinha ciência envolvida, e bastava eu divulgar, eu colocar a minha energia em prática para fazer acontecer. E aí eu comecei eu comecei com 0 cliente. Zero cliente. 0 cliente. Eu tinha os meus alunos de personal, e o que eu fiz? De musculação, eu falei, ó, vamos incrementar pelo menos uma sessão, a gente faz 3 aulas na semana, vamos fazer 2 de musculação e 1 de eletro. Você foi introduzindo a eletro Isso, dentro desse público que você já tinha. Isso. Sensacional. E aí, divulgava. A pessoa ia fazer, contava pro amigo, tô fazendo treino de Você eletroestimulação. mudava o preço? Sim. Ticket maior. E eles topavam. Topava. Desde o começo, assim, eu vou colocar valores aqui, tá? Não sei se pode, se não pode. Será que a gente bota valores? Se quiser, manda bala. Eu atendi a sessão de musculação a R$150, 1 hora. A sessão de eletro já colocava 250, 30 minutos. Mas aí vai vir um hater aqui, ó, nos comentários. Mas onde você mora, aonde você atende, não é a minha realidade. Não, eu até entendo, mas era o público, eu atendo pessoas que conseguem pagar e encontram o benefício no valor entregado. Então não é a questão do dinheiro em si, porque a pessoa pode gastar esse valor num jantar, numa garrafa de bebida, então é o que ela coloca a prioridade. Mas aí você vai vender e oferecer esse treino aí, esse plano seu para um cara que ganha um salário mínimo? Te peguei! Não, por que eu tô falando isso? Porque às vezes as pessoas estão direcionando os esforços dela para o público errado. Isso com certeza. Aí eles chegam para falar, porque eu não consigo, porque aqui na minha cidade, R$150, mas nunca ninguém vai pagar. Aí você vai ver qual que é o público que você está direcionando e oferecendo o serviço. Exato. O cara tem tá um ganhando, estudo disso. O cara ganha um salário mínimo, você vai oferecer para esse cara uma aula de R$150? Você não vai vender. Não vai vender. Não vai vender. Mesmo que você queira ajudar, uma coisa é você querer ajudar alguém que precisa, mas você também precisa ser ajudado. Então você precisa ir atrás do público-alvo que vai te trazer isso. É isso. Não tem jeito. Tanto que, assim, você tem uma concentração de pessoas em determinadas regiões e os anúncios são realizados para essas regiões. Tem toda uma estratégia, né? Existe. Quando a gente fala de marketing, né, principalmente para esse público, a gente precisa ter uma estratégia, precisa pensar. E aí entra essa questão do empreendedorismo também, da pessoa mudar a chave. Questão de imagem, questão de investimento. Você não vai atender uma pessoa que você cobra a R$300, R$400 uma sessão, largado. Que a pessoa não vai nem querer que você se conecte com ela, você vai entrar na casa da pessoa. Como é que você vai estar mal vestido? Você não vai estar cuidando da sua imagem?
E aí já é uma coisa mais profunda. Que São você- mais camadas, né? Então, o nível de pessoas que você quer se conectar, você precisa estar alinhados a elas. Senão, você não vai conseguir fidelizar, não vai conseguir se conectar com elas. E qual que foi o seu medo, Gina? Quando você foi comprar o que te... O meu medo foi realmente de não conseguir captar muito cliente, assim, de imediato, porque eu precisava captar cliente imediato para poder pagar, pelo menos. Eu não tava nem pensando no lucro. Eu lembro que a gente teve essa conversa, você Eu falou falei, isso. nossa, eu não tô nem pensando no lucro agora. Eu sei que o lucro só vem depois, mas eu tava pensando em pagar. E eu falei, olha, não sei, só sei que eu vou trabalhar igual o Henrique falou, vou acordar cedo e vou pra frente. E deu muito certo, pior que deu muito certo mesmo, veio Rápido, assim, né? rápido, que eu tava falando, olha, Jeff, já fechei um, olha, Jeff, Eu fechei lembro. outro, olha, eu falei de lipedema pra um cliente, o cliente falou, eu quero, eu falei, olha só. Tem uma amiga minha que ela trabalha com a Hermes Pro, a Dani. Não sei se A você vai... Dani de São Caetano? São Caetano. Ah, super... Ah, Foi ela, mamãe agora. ela... Assim, a gente se conheceu, eu tava dando aula. E ela mora... A mãe dela mora no condomínio que eu dou aula. E ela me chamou para perguntar o que era, que ela queria conhecer. E ela tava na dúvida se ela investia no apartamento ou na máquina. E Eu já aí, sei a resposta. investiu na máquina e hoje tá com o estúdio. Tá com o Olha estúdio, só. o estúdio dela é muito legal. E ela tá, eu tô Olha devendo uma só. visita pra ela, que ela tá Eu me também. cobrando de eu ir lá no estúdio Eu dela. também. Muito Dani, carinho por logo ela. logo mais eu vou aí, tá? Não esqueci. Você vê, se a pessoa colocar energia, o negócio acontece. Exatamente, energia. E falando em energia, nem sei se eu posso falar aqui, mas Pode, essa aqui questão tudo é pode. realmente isso. Porque quando eu investi, eu contratei uma pessoa, né? Eu contratei um professor para trabalhar para mim, porque eu também já tinha meus clientes de fight, normal. E ainda eu trabalho, né? Da Wins Pro, então tinha que conciliar tudo. E quando eu coloquei o professor, bom, ótimo, muito bem. Só que parecia que eu não tava entrando mais. Não tava. Deu uma estagnada, né? Deu uma estagnada. Não era porque ele era ruim. Não, pelo contrário, muito bom. Só que deu uma estagnada. E por motivos financeiros dele mesmo, ele saiu. Eu entrei, eu falei, poxa, eu vou assumir o meu negócio. Aí foi quando prosperei. A energia foi outra. A É energia é realmente outra. aquela questão, quando o dono põe a mão, a energia é você outra, fazendo né? por você mesmo. É você fazendo por Você você colocar a mesmo. sua energia no que é seu. Quando eu saí, eu pedi demissão, né, do hospital que eu trabalhei 12 anos. Eu fazia cursos lá e os cursos faturavam muito. E eu não ganhava, né? Ganhava um negocinho desse, mas... Aí eu falei, quer saber? E se eu colocar toda essa energia em algo meu? Foi o que mudou minha vida, financeira, em todos os aspectos. Mas é isso. Entende? Então, quando eu falo hoje para as pessoas de eletro, a galera quer comprar eletro. E assim, gente, às vezes eu sou chato e às vezes eu tenho até que tomar cuidado para a pessoa não me achar invasivo. Mas juro, a Gina tá de prova, ela vê lá isso todo dia. Quando um cliente compra um equipamento nosso lá, a gente fica em cima do cara, eu fico muito em cima, cara, vocês vão fazer e tal, tal, tal. E tem gente que, vai na onda e vai super bem. E tem gente que, vou ver, comprei aqui, vamos usar, vamos, tá. Então tá tudo certo, cada um, né? E aí eu queria, para finalizar, fazer uma pergunta direta. Dá para ganhar dinheiro com eletro? Ganhar dinheiro com eletro? Dá. Ó, o Daí eu tô sorriso gostando. Ó, o Daí eu sorriso tô dá. gostando. Daí eu tô gostando, dá mesmo. Mas também tem que ser muito inteligente, cauteloso, porque se você começa a ganhar muito dinheiro e você não tem aquela educação financeira, você se perde. É muito real. Então você tem que saber diferenciar, você tem que saber investir e captar mais cliente, investir em coisas de melhoria para o seu atendimento, né? Que aí você ganha mais dinheiro. Investimento. Dá pra ver que é você, que dá pra ganhar dinheiro, dá pra ver. Um dia eu vou chegar lá, hein, Um dia eu Henrique? chego lá. Isso, Um dia eu chego lá. Isso Chego lá. é mentalidade. Porque eu vim de uma escola, assim, de educador físico,
que às vezes as pessoas, elas se contentam em ganhar 5 mil, 10 mil e tá tudo bem. E eu nunca tive essa mentalidade. Eu sempre, não tá tudo bem. Eu quero ganhar mais. O que eu preciso fazer? E aí a pessoa vai, para subir de nível, ela vai ter que quebrar a objeção, vai ter que vencer os desafios, vai ter que colocar energia e você ganha. Se você trabalhar mais, você vai ganhar 30, vai ganhar 40, vai ganhar 50. Se você tiver mais uma pessoa, vai chegar nos 3 dígitos. Para a gente conseguir fazer essas coisas, subir esses degraus, a gente vai ter que aprender a fazer coisa que a gente não sabe. Ou que, Exatamente. em algumas situações que a gente não gosta que vão aparecer, por exemplo. É isso mesmo. Mas eu falo muito com a minha galera, esse é o trabalho. Porque atender da aula você já sabe. Uhum. Você já é muito bom, você já sabe da aula. Sair da zona de conforto. Agora né? você fazer algo que, é desconfortável em algumas situações, ou que você não sabe fazer, é o que vai te levar para o próximo nível. É isso. Que é o cara que quer comprar, é um personal que quer comprar um equipamento de eletro, e se ele não entender que ele tem que fazer um marketing, ele não vai captar mais cliente. Se ele não tiver estratégia comercial para ter mais indicações, para ter mais... Sim. Ele não... plano de aula, de treino, ele não vai subir mais. Sim. Então ele vai bater num teto, ele vai ficar, que é isso que você falou, não fica estagnado. Quando você botou a energia ali e entendeu que mesmo você não gostando, você teve que fazer vídeo, você teve que gravar, você teve que fazer isso, você teve que fazer aquilo, isso vai movimentando a nossa energia para a gente alcançar lugares diferentes, né? E a eletroestimulação, eu vejo que é uma ferramenta que, ela dá uma possibilidade enorme para quem quer ir para cima. A gente começa a ser visto, né? Se a gente coloca as caras no negócio. Você tem um diferencial na sua mão. Isso aí, com certeza, você tá acima de outros profissionais que não trabalham com eletro. Isso Com aí. certeza. Queria que você desse um recado para a câmera ali, para o pessoal que tá olhando a eletroestimulação, tá com medo de investir, não sabe se vai, não sabe se fica, etc, etc. Dá um recado para eles, baseado na sua experiência. Vamos lá, hein? Coisa de marketing. Profissional que tiver com medo de investir no equipamento de eletroestimulação. A Procura o primeira Jeff. coisa... Procura o Jefferson. A primeira coisa é não ter medo de trabalhar com algo novo. Porque dar aula, dar treino, você já sabe, né? Então, você está complementando aquilo com equipamento de eletroestimulação para trazer uma melhora, uma performance para o seu cliente. E se tiver medo financeiro, como eu tive, foi uma das questões que eu tive, como diz o Henrique, vai com medo mesmo. Esquece do lucro. Primeiro, vocês não vão ter lucro os primeiros meses, mas a confiança e começar a aparecer no mercado é muito rápido. É muito rápido. Se você é um bom profissional que já dá uns atendimentos, né, da melhor forma possível, você vai ter um lucro, um resultado muito rápido. Então, invista. Vai com medo mesmo. É isso. E a mentalidade. Se você quer crescer, você vai ter que superar objeções, vencer desafios. E se você ainda não tem experiência, tenha experiência. Porque você só vai conseguir ter uma boa venda, você vai conseguir encantar o cliente se você passar pela experiência. Ô, louco, Verdade, isso é verdade. Ô, louco. Ô, Gina, faz uma chamada para eles pro Evolution Pro. Muito bem, então, inclusive... Viu como que ela já virou vendedora, marqueteira, mano? Inclusive, você profissional que está vendo os nossos podcasts, vê o meu Instagram, vê sobre eletroestimulação, inclusive tem bastante professores que entram e me perguntam o que é, e eu convido para ir lá no Unspro, viu? Sim. Gente, vem fazer o curso do Evolution Pro, que vai ser no último final de semana de março, né? De 2026, 28 e 29 de março. 28 e 29 de março. Até investidor que não é profissional da área da saúde, fisioterapeuta ou profissional de educação física, que fez o número 1, módulo primeiro, saiu entendendo muito mais que muito profissional de eletroestimulação por aí. Eu até gaguejei. Soube, né? Até falei errado. Ó. Só vai. Aprendeu muito mais que muitos profissionais por aí. E isso é muito verdade. Isso é verdade de verdade mesmo. Eu nem tô vendendo aqui. Eu fiz o curso, já tinha experiência e saí com muita coisa nova. Para mim foi uma experiência maravilhosa sobre lipedema, sobre condicionamento físico, vários novos protocolos.
Então, vale a pena, se especialize e vamos crescer. Sabe uma coisa que claro, né, além de da parte técnica, lá, ver a galera, uma coisa que pra mim no Evolution Pro foi assim, o ápice foi o network entre a galera. Pra mim foi absurdo. O networking que as pessoas fizeram lá e depois do curso continuou e as pessoas... Cara, pra mim Você cria parcerias entre físico e educador físico. É isso, é criar conexões. Essa é a chave. Criar conexões e não criar egos, né? Porque, querendo ou não, a gente vê muitos profissionais aí, principalmente de eletroestimulação, com egos. E nesse curso foi muito gostoso. Foi muito legal. Porque um quis ajudar o outro, puxou, não, vem cá, olha, eu aprendi desse jeito na minha clínica, no meu estúdio, eu errei nisso, se você for assim, você não vai errar. Personal que fala, olha, eu comecei a cobrar assim, hoje eu já tô assim, isso é muito gostoso. É uma troca de experiências maravilhosa mesmo. Olha, de verdade, eu queria ficar aqui mais 2-3 horas falando, mas agora a produção já tá ali, mandando mostrando a plaquinha do tempo. Ê, produção! Ê, produção! Mas, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, foi muito especial, adorei. Eu acho que vocês são exemplos que vão com certeza e devem inspirar muitos profissionais aí da educação física que querem algo diferente, querem se diferenciar no mercado, sair do lugar comum. Acho que eles precisam muito conhecer a história de vocês, ver o dia a dia de vocês, porque às vezes ele vê um pedaço aqui do podcast, vê um pedaço ali e acompanhando nas redes sociais vai conseguir ver que tudo isso que vocês estão falando é verdade. A base de trabalho. Tem muito Exato. trabalho. Muito trabalho. Então, eu vou deixar aqui embaixo todos os contatos, o Instagram, a rede social, o contato dos meninos aqui, da Gina e do Henrique, para vocês seguirem ele nas redes sociais. Vamos deixar também os contatos do nosso time comercial, caso você assista esse podcast, vê se está fazendo sentido ou não para você, quer entender um pouco melhor, vem conversar com a gente sem compromisso, a gente vai mostrar as opções para você, contar como é que funciona. A gente tem toda uma parte de pós-venda, experiência ali do cliente muito importante, interessante, que a gente não quer só vender o equipamento, a gente quer fazer com que o equipamento faça sentido para a sua carreira, para a sua vida profissional e para os seus clientes, para os seus alunos, pacientes. Então vamos deixar tudo aqui embaixo e espero vocês na próxima. Tchau, pessoal!